Alô, alô, povo de casa, me ouvem? Meninas? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo! Bom dia, povo. Tudo bem com vocês? Galerinha, vamos lá então, ó. Entramos agora no último dos sistemas, né? Falamos do sistema urinário. E por um bom tempo, esse sistema urinário ele foi chamado de sistema excretor. Depois ele passou a ser chamado de sistema excretor urinário. E hoje o nome mais utilizado é sistema urinário, tá? Se chamar ele de sistema excretor urinário, tá errado? Não. Agora, se chamar ele só de sistema excretor, tá errado. Por quê? Porque excretor é quem excreta, quem joga fora alguma substância que é tóxica, que é resto do metabolismo, e que seu corpo precisa se livrar, tá? Se você voltar um pouquinho atrás na sua memória ou no seu caderno, você vai ver que o sistema respiratório jogava fora o CO2, que é um resto de metabolismo, que é tóxico e que seu corpo precisa eliminar. Sendo assim, o sistema respiratório ele já é excretor. Tá? Se você parar para pensar, lá quando você trabalha as glândulas, né, exócrinas, por exemplo, a gente discute a eliminação do suor com alguns sais, com algumas coisas do tipo, você está jogando fora que são restos de metabolismo e que muitas vezes também podem ter toxinas, tá? Então, nesse processo, o próprio suor pode ser considerado uma excreta. Então, não tem um único, não dá para a gente falar assim, ó, existe um sistema excretor. Não tem um sistema excretor propriamente dito. Tá? Por quê? Porque a excreção ela é realizada em diversos sistemas. Só pelo amor de Deus, não vai me colocar ao pensar que o sistema excretor, dentro desses sistemas excretores, também faz parte do sistema digestório. Tá? Porque é um clichê aluno achar que fezes são excretas, certo? Lembra, para serem consideradas excretas, tem que ser resto do metabolismo celular. Ou seja, tem que ser resto da sua atividade celular. As fezes nunca estiveram dentro das suas células. Lembra que a sua digestão ela é 100% extracelular. Você é um mamífero. Então, as fezes, elas são simplesmente coisas que você não conseguiu digerir e absorver, tá? Então, as fezes não são excretas, pelo amor de Deus. Então, quando a gente fala desse sistema urinário aqui, na minha opinião, ele é o sistema mais simples que existe, tá? Mais simples que eu digo assim, você tem que aprender um processo básico. É muito na cara o que o cara vai te cobrar disso aqui na prova. Tá? Por quê? Porque a constituição dele de órgãos ela é uma constituição extremamente simples do ponto de vista que quem trabalha aqui de fato é o rim. Aí você olha o rim e fala, nossa, mas vai ter um monte de estrutura no rim. Quem trabalha no rim, de fato, é o néfron. Tanto é que o nosso desenho, o nosso foco aqui é justamente o néfron. Questões bem elaboradas disso vão trabalhar isso aqui. Ah, mas é uma questão não bem elaborada. Vai ser algo tão genérico, tão simples, que você talvez não precisaria nem de uma aula de sistema urinário para entender, tá? Primeira coisa que você precisa pensar, então, para que serve este sistema aqui, ó? Ideia básica. Cara, esse cara aqui é quem filtra o seu sangue. Então, esse aqui é a sua máquina de filtrar o sangue. O sangue passa pelos seus rins o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, sem parar, tá? E o seu rim vai filtrando esse sangue, tirando desse sangue, então, substâncias tóxicas e jogando para fora. Tá? Ele joga para onde, gente? O rim é comunicado, já eu coloco os órgãos certinhos, nem precisa anotar agora o nome dos órgãos, mas o rim se comunica, cada rim tem um ureter. Esse ureter chega numa bexiga, que é onde é armazenada essas excretas juntamente com a água na forma do que se conhece como urina. E a partir da bexiga você tem um canal chamado de uretra, que é por onde essa urina vai ser eliminada para fora do corpo. Então o trabalho de filtrar em si, ele aconteceu totalmente no rim. Ureter é só um condutor de urina, bexiga é só um reservatório de urina, uretra é só um condutor de urina. Então, isso torna esse sistema muito mais fácil. Primeiro, por quê? Cara, ninguém... Eu falo assim, é muito mais fácil o cara te cobrar, te perguntar alguma coisa de bexiga numa aula lá de tecido epitelial do que aqui. Aí você não lembra qual que é o tecido epitelial da bexiga e as peculiaridades? Aí você tem um grande problema, tá? Agora, perguntar aqui no sistema urinário, função da bexiga, se você não souber, gente, não tem como, tá? É só armazenar ali essa urina até quando for possível. Beleza? Então esse cara aqui filtra o sangue. Se ele filtra o sangue, você concorda comigo que ele está jogando fora algumas substâncias boas, tá? E trazendo de volta outras. Ou seja, ele está selecionando, ele está tirando algumas coisas ali que não são boas e deixando algumas coisas que são boas no sangue. Diante disso, dependendo do que ele tirar do sangue, ou do que ele mantiver no sangue, do que ele se esforçar para trazer de volta, porque você vai ver que o processo de filtração ele exige um processo subsequente a ele chamado de reabsorção, dependendo do que ele fizer isso aqui, esse cara vai atuar, e ele é extremamente importante na atuação do que, gente? No controle da pressão sanguínea. Então esse cara tem papel muito relevante e muito importante
nesse controle da pressão sanguínea. Se esse cara tira coisas ruins, eliminando a toxicidade que tem ali no seu sangue, se ele ajuda você a manter essa pressão, a gente pode dizer que ele tem papel relevante, importante no quê, gente? No equilíbrio dinâmico do seu corpo. Assim como todo e outro qualquer sistema. Mas normalmente aqui, não sei porquê, o aluno começa a esquecer, acho que até mesmo que já está no fim, né? Que esse cara aqui participa de qual processo? Homeostase. Inclusive, foi com essa palavra que eu comecei fisiologia para vocês algumas semanas atrás, tá? E é com ela que a gente está terminando a fisiologia. Então, esse cara aqui, mais uma vez, é mais um sistema importante para a homeostase. Eu não sei que bug que dá, às vezes, na cabeça do aluno, que aí vai lá e coloca assim, né? O sistema urinário é importante para a homeostase. Aí tem gente que não marca, gente. Eu já vi. Ah, professor, mas por que é importante? Poxa, gente, qualquer sistema é importante para a homeostase. Qualquer sistema. E esse aqui não é diferente. Então, sem dúvida alguma, tá? A maioria das questões vai abordar o quê? Essa relação desse cara, filtrar o sangue. De quebra, se você entender como que esse cara filtra o sangue, as peculiaridades que tem nesse processo de filtração, você chega nas ideias básicas de como esse cara ajuda no controle da pressão, tá? Uma coisa puxa a outra. Não é nada muito complexo, tá? São coisas aqui extremamente tranquilas de se trabalhar. Agora, do que é feito esse sistema? Ou seja, quais são os órgãos presentes ou estruturas presentes nesse sistema aqui. Gente, obviamente, o grande destaque vão para quem? Para os rins. Você tem 2 rins, tá? Cada um deles ali medindo de 10 a 15 centímetros. Ficam na posição, ou seja, do centro para baixo do seu abdômen, tá? E são colocados numa posição mais dorsal, ou seja, eles estão mais para as suas costas do que para a parte da frente. Não sei se alguém aqui já teve alguma crise de cólica renal. Entendeu? Se alguém aqui já teve alguma crise de cólica renal, você sabe certinho onde ficam os rins, tá? Muitas vezes as pessoas, quando estão tendo pela primeira vez uma crise de cólica renal, elas acham que estão com algum problema muscular nas costas, que travou as costas, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ele tem uma posição mais dorsal, ele fica mais para as costas, tá? Então esse cara aqui são 2 órgãos, eles são encapsulados. O que é um órgão encapsulado? Um órgão que ele é simples, vamos dizer assim, ele não tem uma grande resistência, estruturação muscular, e ele é encapado, tá? Ou seja, ele tem uma capinha ali. Eu, ao longo da aula, vou acabar falando, eu falei para vocês, eu sei que nem todas as aulas aqui é para amanhã e tudo, mas em algum momento, para tarde ou para amanhã, tá? Como eu já dei essa aula, ou para o pessoal do online, eu já falei isso. Lá, quando a gente trabalha o tecido conjuntivo, propriamente dito, você tem um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, que é o chamado denso não modelado. Esse denso não modelado forma o pericôndrio, cartilagem, forma o periósteo, que encapa o osso, e forma as cápsulas de órgãos, tá? Dentre elas, a cápsula renal, ou seja, uma cápsula, uma capinha ali que encapa esses rins, tá? Cada rim, gente, é conectado a um tubinho chamado de ureter. Então, você tem aqui, ó, se você tem 2 rins, você tem 2 ureteres, certo? Esses 2 ureteres aqui são esses cabos bem compridos que estão sendo mostrados aqui para vocês e que comunicam quem, gente? Acho que era o meu já, eu nem tô com o relógio para cima. Então, assim, ó, esses ureteres, eles comunicam os rins com a bexiga, que é o reservatório. Então, eles são só um ducto, é só condução. Não tem porquê. Cara, a única chance de errar um exercício de ureter é você esquecer que o sistema urinário tem ureter. Não tem, não, sabe por quê? Porque não tem o que o cara te perguntar, te trazer de dificuldade no exercício desse. A partir disso, né, os rins conduzindo, a urina sendo conduzida dos rins para o ureter, ela chega aonde? A um reservatório que é chamado de bexiga urinária. Tá? Que eu vou colocar só bexiga, tá? Mas fica óbvio que é a bexiga urinária, tá? Ai, professor, mas que outra bexiga que a gente fala assim na urinária? Eu não sei, mas minha cabeça, normalmente, quando eu escrevo bexiga, vira e mexe no automático, eu escrevo bexiga natatória, né? Então, assim, minha cabeça tem uns bugs, eu espero que a de vocês não tenham também isso aí, mas é a bexiga urinária. Cara, ela é uma bolsa de aproximadamente 300 centímetros cúbicos, tá? Que fica ali para reservar o quê? A sua urina. A partir disso, cara, vai produzindo urina, vai caindo de gotinha ali, ó. Não para, durante todo o dia tá filtrando, tá escorrendo, tá? Então vão caindo gotinhas ali. Lógico que a frequência pode ser mais rápida ou mais devagar, tudo dependendo da quantidade de água que você tem no sangue. Ou seja, você já sabe que se beber bastante água, tá? Obviamente esse processo vai ser acelerado, vão escorrer gotas numa frequência mais rápida ali, sua bexiga vai encher mais rápido. Essa bexiga, ela apresenta ali, dentre as suas grandes características, um tecido que é aquele tecido que a gente tem de transição.
Tá? O que é um tecido epitelial de transição? Que as células podem mudar de formato. Muitas vezes a cagada que o aluno faz é que ele achar assim, principalmente pelo desenho, gente, sempre, não é o desenho da apostila, é o meu desenho, qualquer desenho de tecido epitelial de transição vai ser sempre uma bosta, entendeu? Porque ele induz o aluno a pensar que o tecido epitelial de transição ele é chamado assim porque ele tem células de diferentes formatos, não é essa a ideia, entendeu? Ele tem células em um formato que podem mudar de formato, é essa a ideia. Esse tecido, então, conforme ele vai enchendo ali, a bexiga vai enchendo, nem sempre você pode ir no banheiro naquele momento. Então, esse tecido vai enchendo, a bexiga vai esticando o tecido, vai deformando as células. As células que eram, vamos dizer assim, mais globosas, as células que eram mais arredondadas, as células que eram mais cúbicas, né, vamos dizer assim, elas vão esticando, elas vão ficando cada vez mais pavimentosas, tá? Muitas vezes estica tanto, dependendo do tempo que você levar para ir no banheiro, estica tanto esse tecido, que às vezes uma célula vai começar a separar da outra. E aí a célula da camada de baixo migra para aquele lugar. Resultado, gente, o que acontece? Muitas vezes a bexiga estica tanto que até diminui o número de camadas desse tecido epitelial que reveste essa bexiga. Tá? Então ela é um órgão complacente, ou seja, ela não tem um formato definido, não tem um volume definido. No corpo feminino, tá? O que nós temos? Uma bexiga um pouco menor, porque a bexiga disputa espaço com uma estrutura que não está presente no corpo masculino, que seria quem, gente? O útero. Tá? Então a mulher ela acaba tendo a bexiga já com um volume um pouquinho menor. A mulher, então, quando ela está grávida, ela acaba indo no banheiro com uma frequência absurda. Primeiro, porque cada passo que tem na gestação esse útero aumenta o volume, então diminui o tamanho do espaço da bexiga. E lá na embriologia, vocês já viram também, tem aquelas trocas que são realizadas via placenta. E aí as excretas do bebê são passadas para o sangue da mãe, então o sangue da mãe ele vai ter que filtrar excretas dele e do bebê. Nesse processo, então, você faz o rim trabalhar bem mais e a produção de urina é muito maior. Então, tem vários fatores ali que contribuem para a mulher gestante ir ao banheiro com uma frequência muito grande, certo? A partir disso, tá ali na bexiga. Começou a esticar a bexiga, manda comunicação para o seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso interpreta isso com algo que você está cansado de sentir, né? Que é, estou com vontade de ir ao banheiro. Tá? A partir do momento que é oportuno você ir ao banheiro, seu sistema nervoso devolve a comunicação para a bexiga, liberando o esfíncter, lembra, já falamos de esfíncter lá no sistema digestório, liberando o esfíncter da bexiga para ser aberto e essa urina ser eliminada, tá? Esse esfíncter sendo aberto e essa urina sendo eliminado ali, tudo isso sai pela uretra. Recentemente a gente concluiu o sistema reprodutor e eu te disse que no homem a uretra é via, vamos dizer assim, compartilhada entre o sistema urinário e o reprodutor. Na mulher, a uretra é via única, tá? Outra coisa importante, às vezes aparece um exercício perguntando assim, do tamanho da uretra, né? E aí fala que homens e mulheres apresentam a uretra do mesmo tamanho. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Afinal de contas, a uretra da mulher acaba no limite do corpo. A uretra do homem, ela se prolonga pelo pênis, ou seja, ela sai além do abdômen. Então, por isso, a uretra masculina, ela sempre vai ser maior do que a feminina. Beleza? Isso aqui, então, é a estrutura base desse sistema. Você poderia representar do mesmo modo que está ali, ó, tá? Você poderia pensar aqui, então, ó, uma estrutura de um rim, tá? Então, vou desenhar cada um de uma corzinha aqui, ó. Do rim, temos uma comunicação com o ureter. Esse ureter leva aqui, então, a uma bexiga, que seria o reservatório. Então, todo ureter aqui, ele está comunicando-se com uma bexiga, que seria esse reservatório. E aí, a partir disso, essa bexiga se comunica com uma uretra. Entendeu? Então, é um sistema extremamente simples desse ponto de vista. Quando a gente avança, tá? E mostra para a pessoa uma estrutura renal, muitas vezes o aluno fica meio desesperado. Primeira besteira que você pode pensar. Achar que o cara vai ficar dando ênfase em 1 milhão de nomes de estruturas que tem aqui, tá? Que são só regiões. E nessas regiões acontecem coisas muito óbvias e muito básicas, tá? Então, assim, seu foco não é, nossa, vou aprender o máximo que eu puder da pelve renal, entendeu? Vou aprender o máximo que eu puder da pirâmide renal. Não, você tem que aprender o máximo que você puder daqui, ó. É disso aqui que interessa, tá? Então, você tem aquela estrutura renal, e aí quando a gente pensa, né, vou simplificar, vou fazer esse desenho bem brevemente aqui, que eu quero te apontar o que é relevante e o que é importante. O rim, como tudo quanto é órgão, isso é termo da biologia. Vocês veem isso na botânica, vocês veem isso em outros momentos. Inclusive, eu citei, tentando lembrar da maneira, do ponto mais recente que eu citei isso para vocês, eu falei desse termo lá nas adrenais ou suprarrenais. A gente costuma chamar a região periférica de um órgão, falei também no sistema nervoso, a gente costuma chamar a região periférica de um órgão de córtex.
E a região mais interna desse órgão do que, gente? De medula. Então, se você parar para pensar, o rim não é diferente, tá? Essa região aqui, ó, mais periférica, eu vou fazer tipo uma borda nela aqui, ó, tá? Essa região mais periférica, isso aqui seria o que a gente chama de córtex renal. Meus lindos, é nesse córtex renal que está o seu foco. Por quê? Porque é aqui nesse córtex renal que nós temos as unidades funcionais de um rim. Quem são as unidades funcionais de um rim? Os néfrons, tá? Você tem mais ou menos ali 1 milhão de néfrons, tá? Dentro de cada rim. E eles estão espalhados no córtex. Aí o aluno vai lá, pira em córtex, medula, pelve, aprende até uns negócios, hilo renal, pirâmide renal, cálice renal e blá, 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 blá. Aí você pergunta para ele, tá, mas em qual região que acontece a filtração? Tá? Meus queridos, o processo principal que vai acontecer aqui, que é a filtração, tem que acontecer no néfron. O néfron está onde? No córtex. Então, sem dúvida alguma, a parte funcional de filtração do rim é o córtex renal. Todo esse restante aqui, ó, se chama medula. Essa medula, se você observa, eu vou fazer bem simples, mas você consegue observar aqui no desenho bem mais bonitinho, essa medula tem umas estruturas que parecem umas pirâmides, tá? E essas pirâmides, gente, que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar em preto mesmo, que aí depois vou usar o azul e o vermelho, né, como diferenciação de vasos sanguíneos. Você tem esse rim formado aqui, ó, por estruturas que vão parecer determinadas pirâmides, tá? Essas pirâmides aqui, ó, elas são como, é como se elas fossem, gente, pequenos coadores, né, funis, seja lá o que você pensa, tá? Isso aqui, então, vamos pensar o seguinte, o que o aluno não entende é extremamente óbvio, básico, te ajuda demais. Pensa comigo o seguinte, ó, faz de conta que aqui, ó, nesses pontilhados, você tem um monte de néfrons, tá? Esses néfrons vão filtrar o sangue, retirar os compostos desse sangue que futuramente vão ser chamados de urina, tá? Beleza, o néfron fez tudo isso. Para onde ele joga? Gente, ele vai jogar numa estrutura chamada de ducto coletor, e aí cada ducto coletor, ele coleta de vários néfrons, ó, aí ele vem e faz isso aqui, ó, cai nessas pirâmides. Essas pirâmides é como se fosse um funilzão gigantesco, entendeu? Então, vários ductos coletores caem ali, ó, ela vai juntando toda essa urina de cada ducto coletor, e aí elas vão jogando para uma região. O que eu quero que vocês entendam, sempre que eu representar aqui essa estrutura renal, você vai ver aqui, ó, vasos sanguíneos na coloração vermelha, chegando aqui, e vasos sanguíneos na coloração azul, também chegando aqui, ó. Beleza? Então, você tem sempre vaso sanguíneo vermelho e azul. Você já sabe, no rim, você daria qual nome, qual apelido para um vaso? Renal, obviamente. O vermelho representaria quem, meus amores? Artéria renal. Enquanto que o azul representaria quem? A veia renal. Em outras palavras, o sangue que chega aqui para ser filtrado, ele chegou por uma artéria renal ou ele chegou por uma veia renal? Artéria renal, certo? E aí ele é filtrado e ele vai sair daqui limpinho por meio de quem, meus amores? De uma veia renal. É sempre assim. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de circulatório? E é nessas besteiras, às vezes, vocês se perdem, tá? Sangue saiu do coração e ir para qualquer lugar, artéria. Certo? Então, o que é artéria pulmonar? Ela não saiu do pulmão, saiu do coração. Do coração, ela está indo para o pulmão. O que é uma veia pulmonar? Aí sim, é o sangue voltando para o coração. Então, artéria renal, o sangue está vindo do coração para o rim. Veia renal, o sangue está voltando do rim para o coração. Filtradinho, limpinho, maravilhoso. E daqui a pouco volta tudo de novo. Esse processo não para o tempo inteiro. Isso aqui é extremamente essencial, tanto é que quando o rim de alguém começa a apresentar problemas, tá? Vão se buscando soluções e muitas vezes, quando não se tem mais o rim com funcionamento pleno, essa pessoa é submetida a um processo chamado de diálise ou hemodiálise, que nada mais é do que conectar essa pessoa a uma máquina, essa pessoa vai passar horas ali conectadas a uma máquina, tá? Por catéteres que vão retirar o sangue dessa pessoa, esse sangue passa por essa máquina filtra o sangue da pessoa e devolve, como se fosse um rim. Simplesmente assim, tá? Então a diálise nada mais é do que uma máquina substituta desse processo do rim. O sangue entrou aqui pela artéria, foi filtrado, saiu pela veia. O que a gente precisa agora? Meus lindos, todas essas pirâmides aqui, ó, elas têm uma comunicação agora que o desenho lá é bonitinho, né? Mas aqui o desenho vai virando uma bagunça, ó. Todas essas pirâmides aqui, ó, elas vão ter um tipo de conector, tá? Esse tipo de conector aqui, ó, fiz essa ao contrário, né? Inverti esse aqui. Tá? Todo tipo de conector dessas pirâmides aqui, ó, eles... Não, tava...
perdido mentalmente aqui. A descoordenação, fazer o desenho é ótimo. Então, esses conectores aqui, ó, eles vão se juntando, tá? Porque do que adianta eu ter uma pirâmide para coletar toda a urina ali, tá? Se ela não se juntar depois. Então, esses conectores da pirâmide, aí eu vou pintar para ficar mais fácil de você observar. Esses conectores saindo de cada uma das pirâmides, eles vão se juntando nessa região aqui, ó, que seria chamada de pelve renal. E aí esses conectores se juntando aqui, ó, formam o grande tubo que vai jogar isso aqui para fora. Esse grande tubo que vai jogar isso aqui para fora, e aí na ausência de uma quarta cor, eu estou usando um preto pintado aqui, ó, para te dar um destaque. Esse grande tubo aqui, gente, é ninguém mais, ninguém menos do que quem? O ureter. Tá? E é assim que funciona. Ou seja, a estruturação do rim, ele é muito básica, ele é muito simples. Não tem que te trazer problema ou desespero. Até mesmo, né, você ficar preocupado com alguma coisa aqui, é sinal de que você simplesmente não entendeu o processo básico e lógico. Agora com isso aqui pronto, fica fácil, mais fácil ainda de você entender. Nós temos o rim, o sangue entra por ele, por quem, gente? Por artérias renais, tá? As artérias renais trazem o sangue. A filtração acontece em qual região? No córtex renal. Cada néfron vai filtrando e jogando o seu filtrado onde? No ducto coletor. Repara aqui, observa já adianta a sua ideia para cá. Olha esse ducto coletor, ó. Tem uma conexão aqui, uma aqui, poderia ter uma aqui, assim por diante. Um ducto coletor, ele coleta filtrado, ou seja, ele coleta a urina de vários néfrons, entendeu? E aí cada ducto coletor vai jogando o que ele recebeu, esse funilzão. Esse funilzão seria a pirâmide renal. Por esse funil, esse escorre por um ducto e sai pelo ureter. Então, se você tem vários ductos coletores, cada um deles vai para uma pirâmide, você tem várias pirâmides, cada pirâmide tem o seu ducto, tudo isso no final se desemboca em um caminho único. É mais ou menos aquelas paradas que se aprende na geografia de pequenos rios irem caindo e desembocando em rios grandes, tá? O maior rio que você teria aqui no processo seria justamente quem? O ureter. Beleza? Dúvida até aqui, gente? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Podemos dar sequência nisso aqui? Podemos ir para a parte que de fato é cobrado? Diante disso, então, meus amores, a gente vem para essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é ninguém mais, ninguém menos que quem? O néfron, tá? Que é a famosa unidade funcional do rim. E a partir desse néfron que eu consigo te explicar o processo de filtração e outros processos que muitas vezes o aluno esquece, que vão ser essenciais para a ocorrência do quê, gente? Para a ocorrência da formação da urina. Certo? Eu vou apagar, posso apagar todo mundo que quem ia copiar, tirar foto e tudo mais, posso apagar esse rim aqui, que eu ganho espaço e não fica muito embolado ali as informações. Então, nosso foco agora, galera, e ó, não adianta porcaria nenhuma, tá? Se guardar a pirâmide e esquecer o néfron. Viu? Lembra que eu te falei, seu foco tá aqui, ó. Então, nesse momento, a gente trabalha a estrutura chamada de néfron. O néfron é tão importante, tão relevante, é ele quem funciona, que o médico responsável por cuidar dos rins de alguém não chama rinologista, né? Ele chama o quê? Nefrologista, tá? Lembra de toda a estrutura de zoologia, eu posso falar isso tranquilamente se estiveram comigo, tá? Lembra de toda a estrutura de filtração e eliminação discretas, desde onde surgiu, que era no plateuminto. Você tinha sempre uma associação, uma referência a isso, como por exemplo, plateuminto, você trabalhava com protonefrítio. Depois vieram os metanefrídeos, depois rins metanéfricos e tudo mais, tudo tem uma relação com o néfron. Tá certo? Esse néfron aqui, gente, ele é composto por algumas partes. É esse cara quem vai fazer os processos, tá? Vamos dar nomes a essas partes aqui, ó. Primeiramente, você tem essa parte aqui, ó, que é tipo uma bolsa, tá? Uma cápsula, como o próprio nome já te sugere. Aqui estamos diante da chamada cápsula, tá? Gente, hoje, a maioria dos exercícios vão trazer cápsula. Ou podem trazer nomes extremamente sugestivos, como cápsula renal, perfeito. Ou cápsula néfrica, também, tudo ok, tá? Então, cápsula renal, cápsula néfrica. Porém, até pouco tempo atrás, ela era chamada de cápsula de Bowman, tá? Então, se vocês encontrarem este nomezinho aqui, ó, cápsula de Bowman, é disso que estamos falando. Lembra que eu sempre falo para vocês, biologia tem tentado cada vez mais tirarem esses nomes egocêntricos de pessoas e trocar por nomes mais funcionais, ou seja, nomes que te dizem onde está a estrutura ou o que essa estrutura faz, tá? Então, o normal mais recente é se tratar como cápsula, mas se você achar cápsula de Bowman, sabe que é dela que a gente está falando. Essa cápsula aqui, ó, ela está conectada a um tubo.
E esse tubo aqui em preto, ó, o que ele vai fazendo? Gente, ele vai fazendo uma série de voltas, depois ele dá uma descida, faz mais uma série de voltas, tá? A partir disso aqui, essa primeira série de voltas aqui, ó, fica claro para vocês que aqui ele está todo torcido, todo enrolado, tá? Então nós chamamos essa região de túbulo. Por que túbulo e não tubo? Túbulo nada mais é do que pequeno tubo, tá? É um diminutivo. Então nós temos o túbulo contorcido, porque ele está todo torcidinho. Proximal, por quê? Porque ele está no início, tá? Então, por isso, ele vai ser chamado de proximal. Esse aqui, então, é o túbulo contorcido proximal. Se aqui ele volta a estar todo torcidinho, tá? Eu volto a chamá-lo do quê, meus amores? De túbulo contorcido, só que agora ele está no final. Sendo assim, eu troco o proximal por distal. Tá? Então, agora ele está no final aqui. Nós chamamos ele de túbulo contorcido distal. E aí, isso aqui, ó, ele faz uma volta. Ele faz uma alça. Essa estrutura, então, da volta dele, nós chamamos de alça. Que aí cai nessa mesma ideia aqui. Posso chamá-la de alça, ok? Posso chamá-la de alça renal, ok também. Alça néfrica, também ok. Mas, até um tempo atrás, essa alça aqui, ó, era chamada de alça de Henle. Então, se vocês encontrarem ainda com esse nome, saiba que é da mesma estrutura que nós estamos falando, tá? Então, lembra, fique esperto com isso. Normal é tirar o Bowman da cápsula e o Henle da alça, mas se aparecer, você aceita. É disso que a gente está falando, tá? Diante disso, você tem toda a estrutura quase aqui formada, exceto uma que eu não te falei, que é o final aqui, ó. Quem que é esse final, gente? O chamado ducto, ou simplesmente duto coletor. Esse ducto, ou duto coletor, como o próprio nome já te sugere, ele coleta. Ele vai coletar o quê? O filtrado, a urina de diversos néfrons. Então, eu quero que você entenda, ó, que aqui, meus amores, ó, vamos pensar aqui, ó. Aqui estaria conectado um outro néfron, ok? Aqui estaria conectado um outro néfron, tá? Então, isso tem que ficar extremamente claro para vocês, certo? O ducto coletor, ele capta de vários néfrons simultaneamente. Até aqui, de boa, essa estrutura? Muito bem. Meus amores, representando na cor vermelha, você imagina que isso aqui é o quê? Vasos sanguíneos, eu espero. Tá? Esses vasos sanguíneos, lembra que o sangue entrou por uma artéria renal, ela vai se ramificando, 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 vai virando arteríola, vai ramificando, 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 vira capilar. Tá? Aqui ele já está na fase da transição de arteríola para capilar. E a gente representa o sangue aqui vermelho, embora seja capilar, a gente representa vermelho, para indicar que é o sangue que está entrando. Esse sangue, nesse lugar aqui, ó, o vaso, perdão, nesse lugar, ele se embola, tá? Fazendo um aglomerado. A gente chama isso aqui de glomérulo. Então, nós temos o chamado glomérulo renal, beleza? Esse glomérulo nada mais é do que um aglomerado desses vasos sanguíneos que vão ficar dentro dessa cápsula. Aqui agora, nesse exato momento, está pronta toda a estrutura que você precisa saber. Ah, professor, mas isso aqui, ó, isso aqui são capilares. Aqui eu representei só na cor vermelha, até mesmo para simplificar e para não, vamos dizer assim, levar tanto tempo na conclusão do desenho. A gente normalmente representa no vermelho aqui. Mas você poderia representar, se você quiser, metade vermelho, metade azul, azul e vermelho trançado, fica à vontade. Afinal de contas, isso são o quê, gente? Capilares. Se você entendeu toda essa estrutura, o que a gente precisa fazer agora? Montar a história de como tudo isso aqui junto vai trabalhar para conseguir fazer o quê? Filtrar esse sangue. Tá? Diante desse processo, o que nós temos? O sangue está chegando aqui. E aí, meus amores, o sangue chega aqui com uma certa pressão. Quando você embola, tá, esses capilares ali, o fluxo retarda. Entendeu? É tipo assim, ó, os carros estão viajando, tá, numa estrada reta. A tendência é que as pessoas aumentem a velocidade. Conforme se aproxima de uma sequência de curvas, a tendência é que as pessoas façam o quê, gente? Reduzam essa velocidade. Tá? Essa é a ideia. Mas vira e mexe acontece do quê? Começou uma sequência de curvas, as pessoas começam a reduzir essa velocidade, começa a criar naquele lugar ali um certo congestionamento. Tá? E muitas vezes vem um perdido lá atrás que não prestou atenção nisso e engaveta todo mundo. Aqui a intenção é essa.
Tá? Aqui é essa a intenção. Então, o que nós temos? O sangue vindo num fluxo muito rápido, em linha reta, praticamente. Aqui embola tudo para esse sangue o mais devagar possível. Resultado, o sangue está chegando aqui com altíssima pressão, gente, encontra um sangue meio parado aqui, certo? Esse sangue chegando com altíssima pressão, encontra um sangue meio parado, o que ele faz? Ó, ele empurra, ele aperta, aumenta ainda mais. A pressão aqui dentro é altíssima, tá? Justamente por essa lentidão do fluxo. Isso aqui é capilar. Vocês aprenderam comigo lá na aula de sistema circulatório. Capilar, quantas camadas você tinha? Uma só. E com essa uma camada, as coisas extravasam ali facilmente. Sendo assim, começa a apertar esse sangue, começa a extravasar. Ou seja, eu vou chamar de sangue, mas você sabe que não é o sangue com todos os componentes, né? Aqui não vai sair glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaqueta, nada. Tá? Mas começa a apertar ali, ó, começa a sair o sangue da circulação. Não é o sangue, a gente chama agora de filtrado, que nada mais é do que o plasma, com uma série de coisas. Então, nesse processo aqui, ó, o que vai começar a acontecer, gente? Vai sair daqui desses vasos, ó, vão sair daqui desses vasos o filtrado, entendeu? Então, desses vasos, o filtrado vai saindo, tá? Esse filtrado aqui, então, gente, ele nada mais é do que as substâncias que extravasaram. Tá? São substâncias que extravasaram a corrente sanguínea. Agora, preciso de vocês. Me ajudem, meus lindos. Tá? Vou jogar para cá. Ó. O que você acha que vai sair nesse filtrado aqui? Me dá exemplo de uma coisa. Água, muito bem. Tá? Primeira coisa, vai extravasar água. Ótimo. Além de água, o que mais que extravasa? Gente, olha só. Pode extravasar glicose, pode extravasar aminoácidos, proteína, não, professor? Não, gente, proteína é muito grande para extravasar ali, tá? Algumas, nem todas, vitaminas. E aqui eu te pergunto, especialmente você teve aula comigo de vitaminas lá no começo do ano. Que tipo de vitamina que vai extravasar aqui? Hidrossolúveis, certo? As vitaminas hidrossolúveis, beleza? Vão extravasar, vão cair aqui, maravilha. Aí, o que nós temos, gente? Sais, minerais, também vão extravasar aqui. E aí nós entramos no padrão das excretas. Eu poderia simplesmente tacar excretas, pronto, acabou. Ou eu poderia simplesmente tacar a sua excreta. Qual que é a sua excreta nitrogenada principal? Ureia, tá? Mas eu vou fazer questão de colocar 3, para que você não caia em armadilhas. Meus amores, vão sair aqui, ó, ureia. Vai sair também ácido úrico. E até mesmo o que, meus amores? Amônia. Até mesmo amônia sai aqui, ó. Ué, mas eu não sou ureotérico? Desde a zoologia eu tô te falando, excreta nitrogenada principal. Excreta nitrogenada principal. O que significa isso, gente? Que nenhum ser vivo vai excretar sempre só uma coisa. Até mesmo porque isso aqui é um processamento que acontece lá no fígado. Entendeu? Nem sempre o seu fígado vai trabalhar, transformar toda amônia em ureia. Nem sempre tudo que você quebrou e fez metabolismo, lembrando que essas excretas nitrogenadas, elas estão envolvidas, obviamente, em metabolismo de compostos nitrogenados, principalmente no nosso corpo, quando você está montando ou quebrando o quê? Proteínas, tá? Principalmente. Se perguntar assim, uma pessoa vai eliminar mais ureia quando ela comer o quê? Aí ela vai lá e te dá um monte de alternativa, arroz, feijão, carne, não sei o quê. Se tiver mais proteína, mais ureia você elimina, tá? Essa é a ideia. E aí, às vezes, dependendo da quebra, vai sair lá o ácido úrico direto. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam, se você fizer um exame de urina simples, você vai achar tudo isso aqui. Entendeu? Você acha tudo isso aqui. Fulvestre fez uma questão uma vez assim, ó. O que é esperado encontrar na urina normal, na urina de uma pessoa normal? Trazer alternativa. Cada alternativa com uma pancada de coisa, tá? Aí tinha lá, água, glicose. Não, pessoa normal não é esperado encontrar glicose, tá? Água, não sei o que a galera esperava? Achar uma alternativa assim, água, sais e ureia. Tinha essa alternativa? Não. Entendeu? A alternativa correta estava água, amônia, ácido úrico e sais. Certo? Ele não falou todos os compostos, então não precisava estar todos ali. Na urina de uma pessoa normal, você vai encontrar água, ácido úrico, amônia e sais? Vai encontrar. Mas faltou a ureia, mas ele não exigiu no comando da questão que tivessem todas as estruturas. Então isso muitas vezes aparece na forma de pegadinha. Porque o aluno mais tapado, ele pensa o quê? É só ureia que eu jogo fora, é só ureia. E aí vive nesse conto de fadas. Entendeu? E aí cai uma questão dessa, você dança por conta de uma bobeira. Tá? A ureia é a sua principal
principal excreta metabólica. Não é a única. Está no filtrado. Tá? Está no filtrado. Mas não estar... Repara o seguinte, talvez, não sei se é por conta disso que você me fez a pergunta. Tá? Estar no filtrado não significa estar na urina lá no final. Beleza? Então, tudo isso aqui está no filtrado. Tá? Não significa que tudo isso aqui vai estar na urina ao final do processo. Fala, meu querido. É que, na verdade, vegetariano é muito relativo, né, do que a pessoa comeu, porque você vai ter proteína vegetal. Né? Então, você tem a soja ali, por exemplo, como uma excelente fonte de proteína vegetal. Você conseguiria proteínas no brócolis. Né? Então, é só trocou o vegetal para justamente... O vegetal é um plus nessa pegadinha. Porque o cara pensa, não vai ter a proteína, não sei o quê. Mas, do mesmo modo, tá vindo o ácido úrico e a amônia. Bem? Fala, meu querido. Vocês acordaram hoje, gente? O que aconteceu com vocês? Né? Todo mundo perguntando. Cara, existe uma série de outras coisas que podem aparecer aqui. Creatinina, ferritina, uma série de coisas, tá? Várias outras substâncias. Seriam metabólitos secundários, entendeu? Então, a gente pode ter isso aqui, mas a gente está trabalhando na condição normal. Se a gente for colocar tudo que pode ter na urina, absurdo, absurdo, absurdo. Tem muito, muito, muito metabólito secundário. A creatina, vamos pensar assim, as relações creatina, elas podem estar ali, você tem um tanto de creatina normal e, obviamente, se a pessoa fizer o uso de creatina, vai apresentar isso aqui mais ainda, tá? Porque, lembra, a creatina ela é um composto ali que ela vai auxiliar lá no metabolismo energético, favorecendo aquela troca ali, ceder o fosfato para os ATPs e aumentando o processo ali de regeneração dos ATPs e liberação de energia para a pessoa. Beleza? Então pode sim, cara. Pode ter creatinina, ferritina, 1 milhão de coisas aqui podem sair junto, tá? E aí outras coisas que não poderiam se aparecer na urina, aí é um sinal de alerta que tem algum BO acontecendo aqui, certo? Beleza, até aqui, gente, dúvida em relação a isso? Deixa eu puxar vou puxar esse filtrado mais para cá, ó, trocar a cor, porque aí consigo que você se lembre e associe que isso aqui que está do lado é o filtrado. Bem? Então, ó, tudo isso aqui faz parte do filtrado. Com a gambiarra. Ficou bom. Tá? Beleza, gente? Tranquilos até aqui? Aqui a gente matou o primeiro processo. São 3. Matou o primeiro processo. Meus índios, eu tirei do sangue algo que eu estou chamando de filtrado. Como que você acha que eu vou chamar essa etapa? Filtração. Óbvio. Tá? Já eu coloco o número, só vou colocar no final os números, porque aí fica mais fácil entender. Então, primeira coisa, fizemos a filtração. Tá? Acabou de me fazer uma pergunta muito importante para a sequência do que eu preciso explicar. Você acha que é legal a sua urina ir embora levando glicose, vitamina e aminoácidos? Claro que não. Tá? Inclusive, eu joguei sais de modo genérico. A maioria dos sais não é legal, que ela vai embora levando. Então, o que você vai fazer? O que o rim faz agora? Agora é uma corrida contra o tempo para pegar aquilo que é importante. Seu rim vai lutar, então, para realizar um processo, segunda etapa disso tudo aqui, que a gente vai chamar de reabsorção. Se chegou na prova, você colocou absorção, também dançou. Tá? Inclusive, é uma boa questão de pergunta. Por que reabsorção e não absorção? Porque a absorção de tudo isso foi aonde, gente? No intestino. Você tá pegando de volta. Tá? Então, reabsorção e não absorção. Nesse processo agora, ao longo de todo o trajeto desse filtrado aqui, ó, repara que os vasos sanguíneos vão em volta. Entendeu? Então, esse filtrado, gente, ele vai migrar por todo esse lugar e o vaso sanguíneo vai em volta, tentando fazer o quê? Pescar quem é interessante de volta. Tá? Nesse processo, então, é simplesmente assim, por que seu corpo fez isso? Que é muito mais fácil expulsar todo mundo e depois fazer o quê? Chamar de volta quem quer. Seria mais ou menos assim. Imagina que tem alguns alunos que dão muito trabalho na minha aula. Entendeu? Muito trabalho. Tá? E aí, eu vou lá sorrateiramente, monto um grupo de WhatsApp. Tá? Somente, na verdade digamos que tem um grupo de WhatsApp da sala. Né? Tem um grupo de WhatsApp da sala, então eu tenho contato de todos vocês. Tá? Aí esses alunos estão começando a dar trabalho. Eu falo, gente, ó, acabou. Não quero mais dar aula para vocês, não. Tá? Pode sair, ó. Vaza. Todo mundo. Eu expulso todo mundo da sala. Eu expulsei todo mundo. Eu estou filtrando vocês. Vocês foram expulsos, a galera começou a descer, ficar ali, ir embora. Eu corro,
pego o celular, começo a mandar mensagem só para os que eu quero que voltem. Ou seja, eu começo o processo do quê? De reabsorção. Entendeu? Então é mais fácil, até para não criar um clima constrangedor, falar, não quero vocês da minha sala, tá? Mais fácil, eu expulso todo mundo, depois escondidinho eu vou atrás de quem interessa. Seria essa a ideia, tá? Uma vez dando aula disso, a menina falou assim, professor, esse processo aí já aconteceu comigo. Eu falei, não, isso acontece com todo mundo. Não, na vida real. Tu tá numa festa, falaram que a festa acabou. Mandou todo mundo embora, professor. Depois eu descobri que eles chamaram de volta só os legais, e eu não fui chamado. Pois é, tá? Esse é o processo. Expulsa todo mundo, chama de volta, só que é legal. O que eu quero que você se liga? Ao longo de tudo isso aqui, ó, contorcido proximal, alça, contorcido distal, você vai lutar para pegar as coisas de volta. O que às vezes o aluno entra em desespero? Ai, professor, eu nunca guardo o que vai buscar em cada lugar. Qual o tipo de transporte em cada lugar? Meus lindos, é extremamente fácil, tá? A menos que você tenha uma noção muito distorcida do que é importância, tá? Observe isso aqui, ó. Eu quero que você entenda assim, observe tudo isso aqui que está saindo no filtrado, e observe, eu quero que você entenda o que é importante pra caramba aqui. E quando eu digo importante, são coisas assim, que dá mais trabalho para você conseguir, e que vão estar no seu sangue, tá? Vamos dizer assim, numa concentração menor do que outras estruturas. Porque, obviamente, se eu falar aqui que é importante, você vai falar que é tudo menos esses três, tá? Mas considerando, então, esse tudo menos esses três, o que são três coisas ali, gente, que seu corpo fala assim, meu, isso aqui deu trabalho para conseguir, não garanto que eu vou conseguir sempre, eu quero isso aqui de volta em primeiro plano. Quem seria? Aminoácidos, muito bem. Glicose, o que mais? E as vitaminas. Então, no primeiro plano, seu corpo vai lutar por essas coisas. O que eu quero que você entenda. Logo aqui, ó, logo aqui, no túbulo contorcido proximal, ou seja, no comecinho, o foco total é recuperar essas coisas. Então, no túbulo contorcido proximal, tem que ficar claríssimo para vocês que seu corpo vai buscar a reabsorção de quem, gente? De glicose, de aminoácidos e vitaminas. Ah, não é normal eu ter glicose na urina? Não, não é normal. Se uma pessoa tem glicose na urina, isso pode significar duas coisas. Ou uma falha no sistema de reabsorção, ou um diabetes. Entendeu? No diabetes, no caso, a pessoa vai ter tanta glicose no sangue, que o rim não vai se importar de deixar isso embora, de jogar isso fora. Tá? Inclusive, muitas pessoas descobrem que tem diabetes, que estão no quadro de diabetes por conta de formiga no banheiro. Tá? Falei até isso, acho que para vocês lá na aula de pâncreas, né? Então, observe isso aqui, gente. Cara, seu corpo vai lutar para reabsorver glicose, aminoácidos e vitaminas já no tubo contorcido proximal. Aí tem algo que é perigoso. Normalmente esse aqui que buga a sua cabeça. Olha isso aqui, gente. Eu tô te falando que sais são. Não. Você concorda se eu estiver falando de sódio, por exemplo, é o sal mais fácil de se obter, né? Mas, de repente, aqui nesses sais, podem estar sais mais complexos, sais mais difíceis de você absorver. Então, o sal é sempre o grande perigo para o aluno aqui. Depende do sal. Sais importantes vão ser tão importantes para o seu corpo quanto quem? Glicose, aminoácido e vitaminas. Então, alguns sais já vão ser pescados de volta aqui no túbulo contorcido proximal. Então, no túbulo contorcido proximal, gente, faz uma reabsorção. Essa reabsorção, ela ocorre, ela é principalmente, gente, lembrando, tá? Nossa, essa caneta tá... Em determinadas situações aqui, tudo varia de acordo com condições e quantidades, e às vezes seu rim está mais rápido ou mais lento, metabolismo mais rápido ou mais lento, dependendo da situação, pode ser que algumas coisas não dê tempo de pegar tudo aqui. Então, vamos dizer assim, numa falha, pode ser que eu tente buscar esses sais mais para trás e assim por diante, mas a ideia é, tudo funcionando coerentemente, aqui a prioridade é buscar quem de volta, gente? Glicose, tá? Aminoácidos, vitaminas e sais. Os sais aqui, gente, seu corpo ele costuma, eu falo assim, ó, os sais aqui, o seu corpo costuma a dividir em três categorias, tipo assim, aqueles que são importantes pra caramba, prioridade. Aqueles assim, é bom, se a gente conseguir pegar de volta é bom, se não conseguir, né, não é o fim da vida também. E aqueles assim, se sobrar espaço, estiver tudo tranquilo, a gente pega de novo, tá? Essa é a ideia. Seria mais ou menos assim, ó, expulsei a sala inteira, vou chamar alunos para voltar. Eu dividi ali nas minhas anotações aqueles alunos assim que são imprescindíveis
para essa aula fluir bem. É para eles que eu vou mandar a mensagem primeiro. Depois eu vou chamar alunos que, ok, são legais, tá? Não dão trabalho, mas também não participa muito, não vai agregar muito. Se não vier, não tem problema, tá? E por fim, tem alguns alunos que falam assim, se não dão trabalho, mas eu só vou chamar se tiver espaço. Certo? É isso. Primeira leva, então, dos sais de importância, e tudo vai depender do que a pessoa comeu. Vai ser buscado aqui. Aí a gente avança para quem? Ah, mas professor, eu não sei que transporte que vai acontecer aqui. Meus lindos, isso é prioridade. Sério mesmo que você acha que o seu corpo vai deixar isso aqui a depender de uma difusão simples ou de uma difusão facilitada? Negativo. Isso aqui é transporte ativo, filho. É pauleira. Seu corpo está lutando por essas coisas. Então aqui, transporte ativo, tá? Aí, o que acontece? Observe isso aqui, ó. Às vezes, quando o desenho vem muito emaranhado assim, ó, você não vai ver isso. Dependendo do desenho do livro, você não vai ver isso. E muitas vezes não vai fazer muito sentido quando o vestibular fizer algumas afirmativas para vocês. Olha a alça aqui, ó. Você está vendo a alça, ó? Pensa, me diga uma coisa, ó. Filtrado tá indo, tá? Aí o filtrado vai fazer isso aqui, ó. Ele vai descer pela alça e depois ele vai fazer o quê? Subir. Esse ramo aqui, por onde ele desce, você concorda comigo que faz todo sentido eu chamar de ramo descendente? E esse ramo por onde ele sobe, faz todo sentido eu chamar de ramo ascendente? Sim ou não? Maravilha. Agora, você observou que o sangue aqui ele faz um loop? Tá? Isso aqui não foi frescura do meu desenho. É desse modo mesmo. Acontece um looping aqui. Tá? Diante disso, olha o fluxo sanguíneo. Pare e preste atenção. Olha o fluxo sanguíneo. Tá? O sangue, então, ele está indo aqui. Ó. Aí o sangue vai fazer esse loop. Te pergunto, observe e me diz. Ó, é o sangue que vai buscar de volta. É o sangue que está trabalhando na reabsorção. Te pergunto, olha o trajeto do sangue. O sangue aqui na alça, ele vai reabsorver primeiro na alça, na parte ali, no ramo descendente ou no ramo ascendente, gente? No ascendente. E depois ele absorve no ramo descendente. Uma questão foda. Você quer ferrar a vida do aluno, você pergunta para ele. Você desenha. Você sacaneia, você desenha a alça sem o vaso. E põe o nome pro infeliz lá, ó, ramo ascendente e ramo descendente. Aí você pergunta, a reabsorção acontece primeiro em qual? Óbvio que o cara vai marcar o ascendente, mas não. A reabsorção vai acontecer primeiro no qual, gente? No descendente. E aqui é uma estratégia maravilhosa do seu rim. Aqui no ramo descendente, ela vai lutar para buscar, no ramo ascendente, perdão, tá? Aqui no ramo ascendente, ela vai lutar para buscar quem? Sais. Agora já vem aqueles sais de segunda categoria. Ela vai lutar para absorver esses sais. Reabsorvendo esses sais, então guarda, ó, aqui na alça, eu começo com uma reabsorção de sais. Os sais, perguntinha, meus amores, se eu estou começando com a reabsorção de sais, essa reabsorção, ela acontece no ramo descendente ou no ascendente? Travou, né? Ascendente, tá? Acontece no ramo ascendente. Beleza. Aí faz o looping e agora ela vai reabsorver as coisas no ramo descendente. Beleza? Nesse ramo descendente, observe, cara, seu sangue já pegou de volta glicose, já pegou de volta aminoácido, já pegou de volta vitamina, já pegou sais aqui, já pegou sais aqui. Tá? Aí esses sais aqui, maior parte deles também por transporte ativo, tá? Lutando para buscar eles. Aí agora seu corpo dá uma relaxada. Por que seu corpo dá uma relaxada nesse momento aqui, gente? Porque você encheu tanto sangue dissoluto que agora você mexeu com o quê? Com o equilíbrio osmótico. É muito fácil, agora ele está muito concentrado, é muito fácil agora ele pegar água por osmose. Então, no ramo descendente, ele vai pegar o quê? A água, sem fazer esforço algum. Então, na alça, inclusive a alça é muito mais famosa pela reabsorção de água, tá? Do que pela reabsorção dos sais. E aí, às vezes, se quebra o aluno e fala assim, como que a gente consegue garantir na alça uma reabsorção de água por osmose, um transporte passivo? Se não souber que tem os sais aqui, você não vai entender por quê. Entendeu? Eu justamente pego primeiro os sais na alça, tá? Fazendo o transporte ativo ali, pegando esses sais, aí eu torno o sangue hiperconcentrado. Com isso, ele vai puxando água de graça, certo? É dúvida? É, pode falar. Descendente, ascendente. A filtração acompanha o sangue. O sangue ele vai primeiro onde? Descendente, ascendente. O sangue ele vai primeiro onde? No ascendente. E depois volta
pelo descendente. Então, a filtração aqui, se você desenhar, se eu desenho para o aluno só o tubo, o aluno fala que vai reabsorver primeiro onde? No descendente e depois no ascendente. Mas quem reabsorve é o sangue. E o sangue encosta primeiro lá no ascendente e depois no descendente. Certo? Então a reabsorção é invertida justamente por conta do looping. Tá? Então guarda isso. O looping que a gente tem aqui inverte a sequência de reabsorção. Certo? De nada. Sendo assim, então, meus queridos, vai acontecer a reabsorção de sais e vai acontecer a reabsorção de água. Tudo isso aqui, as principais células, gente, são células do tipo cúbica. Isso aqui, lembra, é um epitélio, tá? Então, tecido epitelial simples, cúbico. Inclusive, as células daqui, você quer matar um aluno, dá um desenho. O FUVEST fez isso 2 anos atrás. Dá um desenho de uma célula dessa aqui, ó. O aluno entra em desespero. Sabe por quê? Porque as células cúbicas aqui, ela tem microvelocidade. Tá? Lá na aula de histologia, quem assistiu minha aula de histologia viu que eu falei, não existe microvelocidade só no intestino. Você tem microvelocidade aqui. Entendeu? E aí o desenho mostrava, tá, ao longo do processo, essas microvelocidades diminuindo. Por quê? Porque a prioridade, é para você lembrar, é aqui no começo. Entendeu? Então aqui você vai investir em tudo, transporte ativo, microvelocidade gigante, depois ela vai diminuindo porque você já conseguiu a maior parte do que você precisar reabsorver. Beleza, gente? Dúvida até aqui? Ah, professor, ainda sobra para reabsorver aqui? Sobra, gente. Aí aqui é aquele negócio assim, ó. Praticamente seu corpo deu todo o gás aqui. Digamos, vamos pensar, você estudando para o vestibular, filho, você está ali, ó. Tá? Aí você tem sua meta do que você cumprir de estudos, ou seja, do que você precisa ver. Ah, digamos que lá em biologia, chegando perto do final, você conseguiu concluir seus exercícios, seus estudos, suas revisões, ou seja, você fala assim, pronto, terminei biologia. Sobrou um tempo. O que você pode fazer? Falar, tal coisa eu não sei se está bem fixado. Vou dar uma olhada nisso aqui. Tá? Ah, tal coisa eu acho que eu posso fazer mais exercício. Você vai dando uma lapidada em algumas coisas. É o que esses caras vão fazer aqui. Tá? A maior parte do que precisava, que era urgência, foi absorvido. Aqui, então, eu vou principalmente modulando ali, ó, pegando um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de sais, de acordo com as necessidades. É aqui, principalmente, gente, que agem alguns hormônios, como, por exemplo, quem? ADH, aldosterona. Lembra-se disso, né? Que são hormônios que vão estimular. Fala assim, opa, ó, pega mais sal ali pra gente. Ó, pega mais água ali pra gente. Principalmente, então, o final ali, gente, é lapidar. Tá? Você tá lapidando esse final. Então, nesse final também acontece o quê? Reabsorção de água e sais. Beleza? Então, você tem reabsorção de água e sais aqui também. Principalmente por conta desse controle ali, tá? Do equilíbrio. Aqui, principalmente, onde vai acontecer esse processo para regular, por exemplo, para interferir na pressão. Entendeu? Ó, já pegamos o que precisava, que é essencial para a nutrição. Ótimo. Lá no final, agora, a gente precisa que você dê um gás na pressão. Tá? A pressão está muito alta. Então, ó, não pega o sódio, por exemplo. Tá? A pressão está muito baixa. Traz o sódio de volta. Ó, estamos com desidratação. Pega mais água do que o normal. Isso tudo é sinalizado por meio de hormônios que a gente já falou lá no sistema endócrino. Tá? Então, aqui segue com o processo de reabsorção. Inclusive, meus amores, o que alguns alunos não sabem, tá? Quando o ADH entra em ação, ele quer tanto que busca água, e aí ele manda agir aqui, principalmente nesse ponto, tá? Em algumas situações, o que eu quero que vocês entendam? O ADH, ele consegue ter a reabsorção, inclusive aqui, ó. Tá? Então, inclusive no ducto coletor, se consegue realizar uma reabsorção de água. O ADH, ele gosta de agir também nesse lugar. Ele age lá nos finalmente, tá? Então, o ADH, ele pode chegar ali, já saiu do néfro. Ele pode estimular a reabsorção. Porque muitas pessoas têm uma crença que ó, o ápice da reabsorção acabou no néfro. Não. Determinadas situações, por meio do ADH, por exemplo, pode acontecer lá no ducto coletor. Tá? Com isso, a gente encerrou o segundo evento, que é o mais trabalhoso. Sem dúvida alguma, se o vestibular for te dar algo complexo, é esse segundo evento, que é a reabsorção. Então, lembra o primeiro evento? Filtração. Segundo evento, reabsorção. Você tem o terceiro e último evento. O que seria esse terceiro e último evento? Alguns livros, alguns exercícios chamam de secreção. Outros livros, outros exercícios chamam de excreção. Tá? Seja lá como você for chamar, tudo ok. O grande problema é você não chamar, você não conhecer. E a maioria, vai por mim, a maioria vai para a prova sem saber desse terceiro evento. Guarda só filtração e reabsorção e tá ótimo, tá?
Existe a possibilidade de acontecer o quê, gente? Uma secreção ou excreção. Eu gosto mais de chamar de excreção, que eu acho que faz mais sentido, tá? O que seria a excreção? É quando o seu sangue, tá, que está passando ali para reabsorver tudo e tudo mais, ele percebe que lá na filtração, algumas coisas que deveriam ter sido expulsas não foram. Entendeu? E aí ele fala, opa, essa belezinha. Imagina, ó, mandei todo mundo embora. Ah, porque eu quero só trazer alguns alunos de volta para minha aula. Mandei todo mundo embora. Tá? Todo mundo. Falou, ó, vaza todo mundo. Tá? E digamos que você, mano, é um dos alunos que eu não quero aqui. Tá? Então, minha intenção é mandar todo mundo embora, inclusive você, depois chamar vários alunos para voltar a assistir aula, mas você não. E digamos que eu mando todo mundo embora, eu vou rebanhando, tocando vocês aqui, ó, expulsei todo mundo, tá, beleza. Aí eu pego o meu celular aqui, começo a reabsorção, ou seja, começo a chamar de volta os alunos. Aí que eu tô chamando de volta os alunos, eu olho, você tá aqui. Eu falo, oxi, não te mandei embora, não? Você mandou, professor, mas eu não fui. Aí eu vou ter agora que expulsar ela. É na base bicudo, voadora, esse tipo de coisa, né? Isso acontece aqui também. Às vezes, seu corpo tentou filtrar e mandar, por exemplo, a ureia embora. E não necessariamente toda a ureia vai sair na filtração. Então, a excreção, gente, é por transporte ativo, é seu corpo fazendo força. Pode acontecer aqui? Pode, mas normalmente acontece onde? No tubo distal. Ou seja, a hora que o sangue está indo embora, ele está pegando todo o resto, ele olha e fala, caralho, tem ureia aqui, irmão. Ah, aí ele faz força para expulsar. Então, a excreção é expulsar, tá, algumas substâncias da corrente sanguínea lá para os túbulos, entendeu? Gastando energia. Ou seja, são substâncias que podem atender duas situações, só te contei uma. Pode ser substância que já era para ter sido expulsa, ou seja, seu corpo quer ela fora de todo modo, tá? Ou podem ser substâncias que, a princípio, não era para ter sido expulso. Mas chega uma ordem aqui, ó. Entendeu? Você se lembra? Olha, se vocês lembrarem, eu vou ficar muito feliz. Você se lembra quando eu falei da aldosterona? O papel principal da aldosterona estimulava o quê? Reabsorver sódio. Muito bem. Tinha um papel secundário. Qual que era o papel secundário? Ele estimulava a eliminação de quem? Potássio. Entendeu? Olha o problema, o tamanho do problema que vocês têm. Ah? A maioria nem lembra mais disso. Faz o quê? Uma semana? Dela disso. Ah? Então, a aldosterona, esse é o BO. Às vezes você guarda só uma coisa. A aldosterona, o principal papel dela, estimula a reabsorção de sódio. Já agiu aqui e aqui, tá? A aldosterona, em algumas situações, ela vai falar assim, galera, ó, eu sei que o potássio é da hora, eu sei que o potássio é legal, mas a gente precisa jogar ele fora. Em algumas situações, ela vai estimular a eliminação do potássio. Nesse sentido, por exemplo, quando a aldosterona agir estimulando a eliminação do potássio, ela vai forçar o que aqui, gente? Essa excreção do potássio. Então, essa excreção pode ser de alguma coisa que é ruim e que você não quer no sangue de modo algum, ou pode ser de alguma coisa até que é boa, mas seu corpo tem algum interesse de mandar ele para fora. Entendeu? Digamos, vamos pensar aqui, ó, volta na seguinte situação, mandei todos os alunos ali para fora, tá? Mandei todos os alunos ali para fora. E aí eu começo a chamar de volta os alunos que eu quero. Falei, se eu notar que tem um aluno que eu não queria aqui, daquele que não faz parte dos que eu queria, eu vou ter que expulsá-lo. Seria uma excreção, tá? Ou determinada situação divergente, digamos, estou chamando todo mundo de volta, tá? E aí digamos que o Biro, de repente, precisa falar com você. Eu acabei de chamar de volta, o Biro me mandou uma mensagem. Professor, pede para os alunos tal sair, que eu preciso falar com eles. Aí eu vou te expulsar de novo. Entendeu? Justamente por quê? Porque era essencial. Não que você ia me atrapalhar. Ou seja, a expulsão dela, ela seria uma excreta. A expulsão dela ela não é uma excreta. Mas, por algum motivo, o corpo quer que eu expulse. Tá? O melhor exemplo que você pode ter é a aldosterona. Agora, se você não lembrar que a aldosterona faz, aí complica. Tá? Aí fica extremamente complicado você ter um exemplo. Sabe por quê? Porque vai ficar vago na sua cabeça. E eu falo assim, parece que a biologia é quebrada. Aí fica vago. Eu não falo, mas por que vai mandar alguma coisa boa embora? Lembra da aldosterona. Às vezes ela manda o potássio embora. Ah, principalmente para quê, professor? Por que ela vai fazer isso? Olha, o motivo principal aqui, meus amores, controle de pressão. Entendeu? De repente, ó, sais são bons para você. Bom, beleza, você reabsorveu? Reabsorvi. Só que a hora que chega aqui, ó, chega um hormônio gritando. Fala assim, mano, reabsorveu muito sal, esse cara tá com a pressão alta, esse cara vai morrer.
Joga isso fora. Aí eu obrigo seu corpo a jogar fora. Então esse é o terceiro evento. O que eu quero que vocês entendam? Vamos pontuar aqui, ó. Vou colocar para vocês. Posso apagar esse canto aqui? Sim? Vamos lá, ó. O que eu quero que vocês entendam? Nós temos 3 principais eventos. Tá? Então é essencial que você coordene e se lembre desses eventos que vão acontecer aqui durante a passagem do sangue pelo rim. Esses eventos seriam quem, gente? Primeiro de tudo, e ordem cronológica, vai acontecer o quê? Filtração. Tá? Acontece onde a filtração? Na cápsula. É na cápsula, só na cápsula. Tá? Então a filtração acontece apenas na cápsula. Beleza? Depois que filtrou, formou filtrado, volto na pergunta que ele fez lá no começo da aula, que era excelente. Tá? Formou filtrado, tudo isso aqui está indo embora. Eu quero que tudo isso vá embora? Não, eu começo a buscar quem interessa. Acontece qual evento? Acontece a reabsorção. Tá? Reabsorvi, peguei tudo que me interessava? Ótimo. Pode ser que por sinalização de algum hormônio, sinalização do próprio corpo, ou porque eu não consegui filtrar quem eu queria, pode ser que seja essencial eu expulsar algumas coisas do sangue, a força aqui. Entra em ação o terceiro e último evento, que seria quem, gente? A excreção. Que em alguns pontos, alguns chamam de secreção também. Beleza? Deu para entender isso? Sim ou não, pessoas? De boa? Para facilitar ainda mais sua vida, você poderia considerar o seguinte, ó. Você poderia considerar que a urina era como se fosse uma fórmula matemática, tá? E essa fórmula matemática ela seria assim, ó. Filtração, ou seja, do que é formada a sua urina? O que você filtrou menos o que você reabsorveu mais aquilo que você teve que expulsar. Então, isso aqui seria uma fórmula matemática para a gente explicar a urina, por exemplo. Tá? Então, a urina é composta do quê? Do que você filtrou, menos o que você trouxe de volta, e somado aquilo, se você precisou expulsar ou não alguém. Ou seja, somado aquilo à excreção. Tá? Fica extremamente fácil se você entender nesse processo. É aquilo que eu falei para vocês, gente, vocês não podem, especialmente, tudo assim, depende, vocês não podem, depende do que você vai prestar, onde você vai prestar. Vocês que são medicineiros, você não pode se dar o luxo de chegar numa prova, tá? Sabendo só uma função da aldosterona, não sabendo relacionar aqui. Senão você vai ter muito mais trabalho. Não estou falando que você vai errar o exercício, mas você vai ter muito mais trabalho. Entendeu? Porque justamente aqui que se relaciona, você aprende lá atrás a DH e a aldosterona. Mas você não sabe relacionar aqui, fica extremamente complicado para você. Entendeu? Dúvida, gente? De boa? Tranquilos? Passou ali, terminou esses 3 processos, tem mais o que fazer. Forma a urina, pinga no ducto coletor ali, leva lá para as pirâmides, pirâmide para o ureter, ureter para a bexiga, bexiga para a uretra, joga fora. Tranquilos? Sim ou não, pessoas? Podemos dar por encerrado esse sistema aqui? Sim ou não? Sim. Tá. A gente vai entrar num negocinho ali, ó, que eu tinha comentado, talvez vocês lembrem de eu ter comentado isso ou não. É um negócio que envolve hormônio, que envolve o sistema urinário, que é um mecanismo de controle da pressão. Não cai tanto, a frequência dele é mínima, mas é aquele negócio assim, se cair uma vez, quase ninguém acerta, tá? Porque se aquele negócio não tem muito lugar para colocar, e aí muitas vezes até mesmo a apostila não vai trazer, ou até mesmo o professor não vai nem explicar, nem se perder, né, o tempo em relação a isso. Então a gente fecha de fato o sistema urinário. Eu vou falar para vocês aqui, ó, um mecanismo de controle de pressão que envolve tanto o sistema endócrino ali, ou seja, liberação de hormônios, como também o que, gente? Como também a parte do sistema urinário, tá? Vou apagar só esse pedaço, e eu uso isso aqui. Esse sistema, aqui, ó, a gente chama isso aqui de sistema RA. Vou colocar a imagem aqui, que você vai ver que o rinzão tá ali, né? Então, por isso, a gente precisa desse cara para te explicar. Por isso que eu precisava trabalhar isso aqui antes, não dava para eu jogar simplesmente na parte de hormônios, tá? Eu posso abreviar, igual tá ali, obviamente, SRAA, tá? Ou eu posso trazer para vocês isso aqui, ó, sistema renina
angiotensina. Achei que não ia precisar para H, mas isso aqui vai também. Tá? Aldosterona. Ou seja, esse aqui é o famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Também conhecido como SRAA. Lado bom, as últimas vezes caiu com essa imagem junto. Então, cara, o cara que de repente aprendeu isso, chegou lá, professor, nem vou dar foco. Não, não é foco mesmo, isso aqui é para você aprender. Caiu com essa imagem, cara, você entendeu o que eu te falei aqui, tem bom senso, você vai acertar o exercício tranquilamente. A imagem vai te ajudar demais, 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 tá? Esse sistema, ele vai funcionar da seguinte maneira. Ali tem desenhos, até mesmo para ganhar tempo. Eu vou colocar aqui para vocês de forma escrita. Deixa eu apagar aqui também. E aí, ó, eu começo com os rins. Tá? Os rins têm papel crucial nesse processo. Lembra que eu te falei que isso aqui é um sistema para quê? Então, a primeira coisa que você tem que anotar, quero que você anote, para que serve esse sistema? Controle da pressão. Então, isso aqui é um sistema que te auxilia no controle da pressão. Tá? Mas por que controle da pressão? Gente, mexer com água e com sal ajuda a mexer sua pressão. Você já aprendeu, né? Inclusive a galera da bioquímica celular lá atrás, quando eu falei de sais, você já aprendeu que o consumo de sais, tá? Ele faz o quê? Se eu consumo sal, eu encho o sangue de sal. Tá? Encher o sangue de sal, esse sangue passando perto das suas células, ele está hipertônico. O que ele faz? Rouba a água das células. Aumenta o volume sanguíneo. Aumentou o volume sanguíneo, esse sangue passando ali no seu coração com volume alto, você tem receptores nas paredes do coração. Esses receptores fazem o seu coração bombear mais forte, então aumenta a pressão. Por isso você fala, a pessoa que é um hipertenso tem que evitar sais. Tem essa relação, tá? Inclusive, aí para que você vai aumentar a pressão, gente? Para esse cara passar o mais rápido possível, quantas vezes for no seu rim, o seu rim filtrar e tirar esse sal dali e devolver tudo isso nas condições adequadas, tá? Então, o sistema de aumento de pressão tem total relação com água, ele tem total relação com sal, tá? Quando pessoas sofrem acidente, perdem bastante sangue, tá? Uma das coisas que pode acontecer é o chamado choque hipovolêmico, ou seja, diminui o volume de sangue, para de passar sangue nos órgãos, esses órgãos vão sofrendo de hipóxia, ou seja, falta de oxigênio, vão diminuindo o metabolismo e às vezes para de funcionar. E aí, aqui no Brasil, os caras criaram uma estratégia sensacional. Não dava tempo, às vezes, determinadas situações, não dá tempo de você, né, ter uma transfusão de sangue para o cara, dependendo do lugar remoto onde essa pessoa foi atendida, um acidente numa estrada, num lugar remoto. E aí alguém teve uma ideia, uma sacada genial relacionada a água e sal. Eu falei, velho, se eu tuchar soro nesse cara aqui, ó, com sal, se eu encher esse cara de água com sal, afinal de contas, lembra que o soro é salgado, tá? Lembra que a água do seu corpo, ela é uma solução que não é uma solução zerada de sal, é 0,9 de concentração de sal, tá? Aí o cara falou, mas se eu tuchar com mais sal aqui, o que vai acontecer? Essa pessoa está perdendo sangue, eu encho o sangue dela de água com sal. Vai passando na célula, vai buscar mais água, vai aumentar o volume. Isso eu forço a aumentar a pressão, eu dou uma sobrevida para essa pessoa. Eu consigo, de repente, ganhar tempo e ela não ter o choque hipovolêmico, e eu consegui, mesmo que o sangue está lotado de sal ali, o grande problema quando começa a ter o choque hipovolêmico é que o coração, como vai perdendo sangue, vai diminuindo o volume de sangue passando ali, ele vai batendo mais devagar. Aí não é só pouco sangue, é pouco sangue chegando nos lugares. E aí esses caras inventaram isso, a saída hoje, gente, é usado no mundo inteiro, sistema de acidente. O melhor de tudo é que o Brasil é sensacional. Os caras tiveram que batizar esse sistema, né? Aí resolveram dar o nome, aí você imaginou, vai dar um nome chique, né? Eles vão chamar do quê? Salgadão. Entendeu? Você pega artigo da Nature, dos caras falando disso, é tudo em inglês, né, Chique? De salgadão, nananana, esse é o nome. E é uma criação, uma ideia brasileira. E tem total relação, de você entender isso aqui, ó, com água e sal, tá? Então lembra que eu te falei, isso aqui é um sistema de correção da pressão. Então, quem é o gatilho para isso aqui acontecer? Gente, uma alteração na pressão. Aconteceu uma alteração na pressão, ela vai estimular quem? O rim, tá? Minha sugestão, meus amores, aguentei que é só flechinha, tipo aquele bagulho lá que quando eu falei para vocês do... não foi, agora não sei se foi para essa turma, se não foi. Cascata de coagulação, não foi nessa turma, né? Foi na histologia, tá?
Que eu falo assim, é só flechinha, então você nunca sabe para onde eu vou puxar essa flechinha. Na verdade, nem eu sei muito, né? Então, às vezes, eu puxo para um lugar que não cabe no seu caderno e você fica o fim de semana inteiro me xingando. Tá? Então, não é muita coisa que você tem que copiar, só para você entender. Atacou ali a pressão. Então, você tem o rim aqui trabalhando. Tá? Esse controle aqui, que eu quero que você entenda. Atacou a pressão, mas qualquer coisa. Não. O gatilho aqui é a pressão afundando. Tá? Você vai ter algo já circulando no seu sangue. Você tem uma substância aqui, ó, circulando no seu sangue. Essa substância se chama angiotensinogênio, tá? Meu Deus, que nome lazarento. Pois é, um nome meio lazarento, mas eu quero que você pense assim, ó. Você já aprendeu lá atrás pepsinogênio. Pepsinogênio era a forma inativa de quem? De pepsina. Tá? A galera que teve aula comigo lá dos sistemas de coagulação viu que tinha o fibrinogênio. Fibrinogênio era a forma inativa de quem? Da fibrina. Isso aqui te sugere, então, com angiotensinogênio, que isso é a forma inativa do quê? De quem está com o nome aqui, ó, angiotensina, tá? Eis, então, o que vai acontecer, gente? Essa substância está aqui, ó. O seu rim vai fazer alguma coisa para transformar esse angiotensinogênio em, vou colocar aqui, ó, angiotensina. E essa aqui, ó, é a angiotensina do tipo 1. Se eu tenho a porra da angiotensina do tipo 1, é porque com certeza vai ter quem, gente? A 2, né? Então isso não tá pronto. Mas como que o rim fez isso, gente? Liberando uma substânciazinha, ó, que faz essa conversão, tá? Essa substância, lá atrás, sistema digestório. Lembra que eu te falei de uma enzima que você tinha para digerir proteínas quando você era um recém-nascido? Lembra-se disso? Sim ou não, pessoas? Lembra? Aí eu te falei que ela tinha 2 nomes. E que um dos nomes, que é o nome mais famoso dela, é uma bosta. Eu te falei que essa enzima poderia se chamar de quimosina ou renina. Você lembra disso? Renina é um nome bosta, porque renina é o nome dessa outra substância aqui. E aí faz as pessoas confundirem. Aqui faz muito mais sentido chamar renina aqui do que lá. Por isso que lá o nome renina caiu em desuso. Se usa muito mais quimosina. Tá? Esse cara aqui, ó, tô matando a primeira parte. Entendeu? Sistema, então, começa como? Baixou a pressão, o rim taca renina. Essa renina vai lá e faz o quê? Converte um angiotensinogênio em angiotensina 1. Só que você já sabe, extremamente óbvio, que se eu tenho angiotensina 1, é porque vai ter que aparecer quem, gente? A angiotensina 2. Então, a angiotensina 1, em determinado momento, vai ter que se transformar em angiotensina 2. Tá? Isso aqui é catalisado também. E olha quem... Cara, é umas coisas assim. Por isso que cai isso aqui, o aluno entra em desespero. Se tiver... Nem sempre o cara vai te perguntar esses órgãos. Mas se entra em desespero, só de saber que alguns órgãos você aprendeu limpinho ali dentro de um sistema, pode fazer funções completamente diferentes. Do tipo, você falar para o aluno que o rim pode trabalhar como glândula. Entendeu? Lembra da EPO, eritropoetina, que manda produzir glóbulos vermelhos, ela vem da onde, principalmente? Do rim. Aí isso aqui choca o aluno, né? Olha quem entra em ação aqui, gente. Os pulmões. Os pulmões da pessoinha vão produzir uma substância, que é a substância que vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa substância aqui, ó, se chama ECA. Nome... Eu falei, essa aqui dificilmente você vai esquecer, né? Primeiro que ECA já vai te ajudar a lembrar as coisas, né? Segundo, você pensar no nome dela completo, porra, tudo quanto é coisa biologia podia ter esse nome, né? Que auto-explica. ECA, enzima conversora de angiotensina. Pronto. Nossa, não tem como, gente. Se o cara tacar ECA ou enzima conversora de angiotensina, não tem segredo. Ela converte, então, a angiotensina 1 em angiotensina 2. E é essa aqui quem trabalha. A gente precisa chegar até aqui, porque é essa belezinha que trabalha. Angio. O que é angio? Vasos. Caixa, né? No caso aqui, os vasos. Beleza? Então, angio, vaso. Tensina vem do quê, gente? Tensão. Então, o que é a primeira coisa que você tem que pensar? O que você acha que a angiotensina vai fazer, gente? Ela corre lá e aumenta a tensão nos vasos. Ou seja, ela vai estimular a contração nos vasos. Com isso, você concorda comigo que se eu estimulo a contração nos vasos, eu já estou mexendo na pressão? Então, o primeiro ponto que ela vai fazer, ela corre lá
e atua sobre quem, gente? Sobre os vasos. Viu? Então ela corre e atua sobre os vasos. Beleza? Vai lá e faz a atuação dos vasos. Olha aqui no meu desenho, no meu desenho não, né? No desenho do slide, né? E aí eu não vou colocar, não fiz o desenho. Lembra que isso aqui é o rim? Esse chapéuzinho que está aqui em cima do rim, quem que era, gente? Quem que fica em cima de cada rim? Você tem duas. Falamos dela semana passada. Suprarrenais ou adrenais, tá? Aquele chapéuzinho em cima do rim. Sempre que eu desenhar aquele chapéuzinho, é uma adrenal ou uma suprarrenal. Essa angiotensina aqui, então, corre lá. Onde, gente? Corre lá, deixa eu colocar em azul, nas adrenais. Ó, corre nas adrenais e manda a adrenal fazer o quê, gente? Soltar aldosterona. A aldosterona agora age em cima do rim e fecha esse ciclo. Aí ela age em cima do rim como? Acabei de te contar. Viu? Nesse caso aqui, se eu quero aumentar a pressão, como que você acha que ela vai agir para aumentar a pressão, gente? Mandando jogar fora o potássio ou mandando buscar de volta o sódio? Buscar de volta o sódio. Viu? Ela manda buscar de volta o sódio. Isso aqui é um sistema que ele simplesmente amarra um monte de coisa que a gente falou para não ficar tudo muito jogado. Não caía até um tempo atrás, tá? Começou a cair. Viu? Ainda é uma frequência... Não, ainda é uma frequência baixa a cobrança disso aqui. Mas não é difícil. Tá? Agora que você tem aqui, ó, toda a estruturação disso pronto, pensa comigo. Quem é o gatilho? A queda da pressão. A queda da pressão estimula o rim a liberar renina. A renina encontra um angiotensinogênio que já está ali circulando livre no sangue. Converte ele em angiotensina 1. O pulmão joga a ECA, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. É ela quem trabalha. Angiotensina, tensão dos vasos. Ela vai lá nos vasos e manda aumentar a contração. Só isso já é um up na pressão. Depois ela corre lá nas adrenais ou suprarrenais e fala, ó, taca a aldosterona aí. Tacou a aldosterona ó, já desce ali do ladinho, já vai para o rim. E manda o rim fazer o quê? Controlar ali aquela reabsorção dos sais, aumentando mais uma vez a pressão em relação a isso. Beleza, gente? Dúvida em relação a isso? Tudo de boa? Ficou claro? Tranquilo? Sim ou não, pessoas? Sim? Gente, com isso, então, tá? A gente, de fato, finalizou esse sistema. Eu vou colocar só uma sequência para vocês verem ali. Vou ser bem sincero, tá? Os últimos, acho que 10 anos, vi algumas questões desaparecer, poucas, tá? E uma única questão envolvia isso aqui. Repara, o aluno às vezes guarda tudo isso aqui. Ó. Aí você pergunta para o aluno assim, ó, esse sistema ele ajuda a fazer o quê com a pressão? Aí o aluno tem a cara de pau de escrever, regular a pressão. Não, filho, se o cara está te perguntando do que ele quer saber. Esse sistema ele ajudou a aumentar ou diminuir a pressão, gente? Aumentar, certo? Aí tinha uma pérola de um exercício. Gente, esse aqui, a chance de aparecer para vocês, assim, é a menos que seja o seu ano de ser testado. Né? Uma vez nos últimos 10 anos apareceu uma questão disso, tá? Misturada com aquilo ali. Certo? Por quê? Porque aqui você concorda que eu te expliquei uma das maneiras, tá? Relacionadas a esse processo, que era o quê? Qual que é o intuito desse SRA? Aumentar ou diminuir a pressão, gente? Aumentar. Aí o exercício perguntava, ele simplesmente perguntava. Assim, ó, o SRAA acontece por conta disso, e ele tem intuito de aumentar a pressão. Assinale a alternativa de um sistema que atua de modo antagônico a ele. Ou seja, quando seu corpo está com pressão alta, ele quer que você faça o quê? Reduza essa pressão. Ele não te pedia para explicar nada. Mas, meu filho, qual a chance de você saber isso aqui? Mínima, né? Porque então, assim, era uma questão totalmente fora da curva, tá? Totalmente. A gente fecha isso aqui extremamente rápido. Gente, ó, você tem um sistema antagônico a esse aqui, ó, que é o chamado peptídeo natriurético, ó, ali, ó. Opa, faltou o I aqui, ó. Natriurético atrial. Galera, olha, se você pensar que eles são antagônicos, esse aqui vai ter que trabalhar com... Gente,
com a redução da pressão. Lembra que eu te falei que no seu coração você tinha alguns sensores ali que identificavam o volume de sangue, e com isso eles conseguiam, por exemplo, detectar se a pressão está alta ou se a pressão está baixa e regular isso, tá? Então tudo começa, um negócio que chama atrial. Átrio está onde nos seus sistemas? Né? Está lá no sistema circulatório, ou seja, são as cavidades superiores do seu coração. Sangue passou, gente, pelo átrio, conforme ele tem que trabalhar mais ou menos, se ele está tendo que esticar muito, significa que ele está fazendo muita força, que tem um volume de sangue muito grande, ou seja, isso é um indicativo para o seu corpo que você está com uma alta pressão. Aí ele vai lá e faz o quê? Solta essa substância. Que a gente, igual aquela ali, a gente pode abreviar por SRAA, essa substância a gente pode abreviar por PNA. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos pensar, vamos construir isso aqui junto. Quem é a grande estrela do negócio? Nós temos aqui, ó, o átrio. Tá? No caso, tá, gente? Se não for lembrar, pelo amor de Deus, mas você vai lembrar, né? Tá no coração. Bem? Esse átrio aqui, ó, quem vai ser o gatilho para ele agora? Ó? Alta pressão. Então, aumentou a pressão, o átrio vai e age. Fazendo o quê, gente? Liberando esse PNA. Entendeu? Liberou esse PNA, ele vai se juntar com coisas que você aprendeu hoje e coisas que você aprendeu em outros momentos. Até agora há pouco, mas infelizmente não conseguiria te explicar isso sem apagar o desenho, até agora há pouco, você tinha um glomérulo aqui. Entendeu? O que era o glomérulo? Aquele aglomerado de vasos. Esse PNA chega lá e faz assim, ó, faz aquele aglomerado de vasos, ou seja, os vasinhos estão ali, dilatar ainda mais. Quanto mais ele dilatar, mais sangue chega ali. Mais sangue chegar ali, mais o que vai acontecer, gente? Extravasa, certo? Então, assim, ó, vai abrir aquilo ali demais, vai chegar muito sangue, vai extravasar mais. Ou seja, se eu dilato o glomérulo, o que eu faço? Eu aumento a taxa de filtração. Se eu estou aumentando a taxa de filtração, você observa ali, ó, filtrei. Eu estou tirando um monte de coisa. Eu aumento, quanto mais eu filtrar o sangue, eu acelero, por exemplo, a retirada de uma das coisas que são a mais comum de causar o aumento da pressão, que é o sódio. Então, eu elevo a velocidade com a qual eu estou tirando o sódio. Isso aqui não é um sistema absurdo. É tipo assim, ó. Come alguma coisa salgada. Você saiu agora aqui, ó. Vai para o intervalo, come alguma coisa salgada. Isso aqui vai agir em silêncio. Você nunca vai saber. Entendeu? Você comeu alguma coisa salgada, daqui a pouco vai te dar uma sede. Aí você vem assistir 2 aulas aqui e não vai no banheiro. Entendeu? Aí o negócio começa a funcionar. Joga o PNA, ele corre lá no glomérulo, dilata o glomérulo. Dilata o glomérulo, começa a filtrar bastante. Começa a formar muita urina e começa a jogar fora muito o quê, gente? Muito sódio. Entendeu? Então, se você observar, ele age basicamente ali, ó, aumentando essa excreção do sódio. Entendeu? Aumenta essa filtração, aumenta essa excreção do sódio. E aí, o que acontece, gente? Ó, diminui esse processo. Tá? Diminui o quê, gente? Todo o processo do aumento da pressão. Deixa eu pegar só essas cores e colocar isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente teria o glomérulo. E esse cara aqui, ó, libera o PNA, que é o peptídeo natriurético atrial, certo? Foi lá no glomérulo, aumenta esse glomérulo, dilata esse glomérulo. Lembra quando eu te... Para vocês também não, toda hora eu acho que a histologia e fisiologia aqui é junto. Quando eu falei de processo inflamatório, lá na histologia, galera que assiste as aulas da tarde, galera do online aí, que eu falei que a histamina aumentava o volume. Quando você precisa das coisas acontecendo rápido, você aumenta o fluxo sanguíneo nesse lugar. Aumentei o fluxo sanguíneo, isso aqui vai impactar diretamente no aumento do que, gente? Da filtração, certo? Aumentei essa filtração aqui. Ó, se eu aumento esse processo de filtração, eu vou, com isso, aumentar a retirada de sódio. E se eu aumento a retirada de sódio, automaticamente isso impacta no que na pressão, gente? Estou tirando o sódio, tá? Está reduzindo o quê? O volume, ou seja, você não precisa... O seu sangue com menos sódio não fica arrancando água de tudo quanto é lugar. Você está devolvendo essa concentração, certo? A partir do momento que eu devolvo essa concentração, eu chego no resultado que eu quero, que seria o quê, gente? Redução da pressão. Isso aqui, além de tudo, ainda age em paralelo, fazendo o quê, gente? Inibindo esse sistema. Porque eles são o quê? Antagônicos. Então isso tem que ficar óbvio para vocês, né? Porque não tem como
uma pessoa está com pressão alta e pressão baixa simultaneamente, né, gente? Ou está com um, ou está com outro. Então, entenda o seguinte, se esse aqui estiver agindo, aquele não está. Se aquele estiver agindo, esse não está. Isso parece um negócio do demônio, que está, assim, acontecendo com você em situações lindos. Cada vez você bebe um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de água, come um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos de sal, isso aqui está acontecendo. Ah, professor, isso aqui é muita coisa na minha cabeça, não vou guardar não. Ó, tenta lembrar desse aqui, já vai te ajudar demais. Como eu disse, nos últimos 10 anos, que é uma questão disso, não pedia para você explicar. Só precisava saber o nome, tá? Então a chance de aqui cair é mínima. Mas eu fico meio ruim se eu não falar para as pessoas, se eu não explicar isso aqui para você, e vai que você cai lá, ou pior, você pega essa questão para fazer, você fala, nunca ouvi falar disso na vida. É difícil, não é? Entendeu? O principal aqui é você saber das coisas. O que seria o difícil aqui? Saber o que é o glomero, o que é a filtração, e aqui você saber a relação da aldosterona e dessas coisas. Beleza, meus amores? Dúvida em relação a isso? Não? Pessoal, isso. Com isso, então, oficialmente encerramos a fisiologia, tá? Já estou vendo algumas caras de tristeza, né? Porque vocês sabem, agora não tem mais para onde correr, né, gente? Segunda-feira, eu e a botânica esperamos vocês aqui, tá? Venham com a alma, né? Boa. Prometo tentar fazer ser do modo mais objetivo e, vamos dizer assim, claro para vocês. Prometo. Tentar transformar a botânica num negócio mais objetivo e claro. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas vou tentar. Eu juro. Tá? Bom fim de semana para vocês.